Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia. Você crê em profecia? Olha essa profecia que está aqui em Apocalipse. Você tem que ter muito cuidado, eu tenho que ter muito cuidado. Você acha que salvo um dia poderá ainda ser condenado? Tem umas pessoas que acham que não. Elas acham que tendo sido salvo um dia, tendo confessado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, foram batizadas e agora pronto, já não se perde mais. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala aqui, nesta profecia do Senhor Jesus, nessa carta à igreja fiel, uma igreja que ele mandou escrever essa carta à igreja de Filadélfia, aonde ele diz assim, olha, escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre. Então essa carta ele mandou à igreja de Filadélfia. E você não saia do vídeo, vamos até o final, para você ver como se você salva um dia, você pode perder a salvação. Porque é o que o inimigo quer. A maior perseguição é para aquele que tem salvação. É para aquela que tem salvação. Muitos não conseguem entender isso. Então ele mandou escrever a esta igreja fiel que estava em Filadélfia. Uma igreja, vamos dizer, muito pobre, mas uma igreja rica em obra, em obediência a Deus. Aí ele vai e diz no versículo aqui 8, conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ei, o Deus que está falando aqui, o Senhor Jesus, ele diz aqui que ele fecha e ninguém abre, e ele abre e ninguém fecha. Primeiro é o que ele diz no versículo 7, que ele fecha e ninguém abre, que ele abre e ninguém fecha. Mas ele diz aqui no versículo 8 que conhece as obras, né? E eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quantas pessoas ainda estão vivendo o que estão vivendo? Porque não conseguiram enxergar. Não conseguiram enxergar e nem conseguem enxergar aquela porta que o Senhor colocou diante de você, que colocou na sua frente aquela porta. Tem pessoas que têm deixado aquela porta de lado. Ele diz que colocam a porta e ninguém pode fechar. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe, foi fulano, foi ciclano que fechou. Se ela se fechou, não foi Deus que abriu. Se ela se fechou, porque o inimigo não pode fechar uma porta que Deus colocar na sua frente. Está aqui ele dizendo, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas tu está entendendo? Para quem é que a porta fica aberta, que ninguém pode fechar ela? Para aqueles que mesmo tendo pouca força, mesmo às vezes até pensando em desistir, mas não desistiram. De maneira alguma estão lutando ainda, estão na presença, tendo pouca força, mas não negaram. De maneira alguma não negaram. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se diz ser judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venha, adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Olha que promessa grande. Olha, aqui o que diz o 10, como guardaste a palavra da minha profecia. Aqui é profecia, por isso que eu estou lhe dizendo, profecia.
eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ele diz, como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei, também te livrarei da tentação que há de vir. Versículo de número 11. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tá vendo? Então um dia, pastor, salvo, vou perseverar salvo. Não é o que ele está dizendo aqui. Ele disse, tenha cuidado, guarda o que tem. Aí quantas pessoas tinham, mas perderam, pessoas vomitaram o que tinham aprendido, depois viraram contra. Lugar que foi lugar de bênção na vida de algumas pessoas, depois eles colocaram como maldição. Mentirosos foram essas pessoas que fizeram isso, Deus não. Lá em Romanos capítulo 2 ele diz, né? Fique Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então um dia era a bênção de Deus, aí hoje você mesmo diz que não era, então você mentiu, você enganou as pessoas, você pregou enganação. Você disse que era bênção e depois você mesmo está pregando que é maldição. Hoje é o que nós estamos vendo aí. Pessoas que apostataram da fé, se desviaram, foram para outros movimentos e viraram contra a palavra de Deus. Então a palavra de Deus aqui diz, tenha cuidado. Ele diz aqui, ó, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, coroa de quê? Coroa da vida eterna. A coroa da alegria, a coroa dos filhos espiritual. Aquele que não negou a palavra, mas o que importa para você é a coroa da vida eterna. A coroa do salvo, da vida eterna. Isso é o que importa. Ele diz, tenha cuidado para que não tome a sua coroa. Essa aqui é profecia da parte de Deus. A grande profecia. Guarda, tenha cuidado. Versículo de número 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Tem muitos pregando que foram, cantaram, pregaram, fizeram tanta coisa, hoje não faz mais nada, né? É assim. Antigamente tinha assim um fogo tão grande, uma disposição tão grande para servir. Hoje não, né? Hoje é a força. Hoje vai um culto e muitos ainda vão para falar mal, vão observar para o acusar os erros. Isso é o espírito do inimigo, não é o Espírito Santo, não. Sabe por quê? Porque ele quer tomar a tua coroa. Ele diz que é o que vencer, o importante é que você vá até o fim. Ele diz, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Louvado seja Deus. Mas aí o tremendo é o versículo 13, terminando, que ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é a igreja que tem que ouvir. Essa palavra aqui é para a igreja. Ele diz assim, quem tem ouvido, ouça, e que o Espírito diz à igreja. Você vai para a igreja para ouvir quem falar? É o Espírito? Ou você vai para ouvir o homem? Porque tem pessoas que não ficam no lugar que o Espírito fala. Eles gostam de reino de homem. É o reino da satisfação do homem ali. Se está tudo ali, não estão preocupados com salvação, não. E é o que importa. O que importa é a salvação. Então, quem tem ouvido, ouça ao que o Espírito diz à igreja. Então, o que vencer,
né? O que vencer é quem vai ser presenteado com a coroa da vida, com os galardões, é o que vencer. Então, a porta se fechou-se porque não era dele. Porque ele diz, eu coloco uma porta diante de ti. Ninguém pode fechar, ninguém. Ah, pastor, mas a porta fechou-se. Então tem pessoas que estão desesperadas porque portas se fecharam. Quando se fecha uma janela na tua vida, Deus abre porta. Quando se fecha uma porta, Ele abre várias portas, porque é assim que eu conheço testemunho. Então Deus vai lhe dar a vitória. Ele está sobre esse negócio e você vai vencer no nome de Jesus.